a Vânia, o Pedro, minha mãe, também Salvito, aqui que está todo mundo. Posso deixar a câmera aqui para todo mundo enxergar todo mundo. Isso, acho que agora está vendo todo mundo. Legal. Lá você consegue ver o... Beleza. Funciona direitinho. E antes de nós iniciarmos, alguém tem pedido de oração? Antes de fazermos a primeira oração. Agradecimento. Pois não, Elias? Minha irmã fez a primeira das cirurgias, isto é, a segunda das cirurgias. Sentiu umas dores depois, mas agora está tudo bem, está tranquila. Muito obrigado pela oração de todos, obrigado a Deus. Amém. Amém, amém. O mais importante é a cabecinha dela está melhorando também. Isso é importante. Obrigado. Ótimo. É Estela o nome dela, né? O nome da sua irmã é Estela, não é isso? Isso. Stella. Perfeito. Mais algum pedido de oração? Se não há, eu vou convidar o Ailton, se ele puder dirigir essa oração com a gente. Sim. Então, oremos. Mais uma vez, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos reunimos neste grupo para estudarmos a sua palavra. E antes de abrirmos a sua palavra, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. O dom da vida, a certeza da salvação em Cristo, o perdão dos pecados que nos é oferecido e o guia seguro da sua palavra. Sabemos que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a provas, a enfrentarmos lutas, dificuldades, mas com a tua mão, com o teu braço forte, com a proteção dos teus santos anjos, nós com certeza iremos enfrentar, iremos nos tornar, como nós temos visto aqui a cada estudo, vencedores e mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Obrigado porque o Senhor cuidou aí da irmã, do irmão Elias, nessa cirurgia que ela fez, e ela já está em plena recuperação. Queremos que o Senhor continue guiando a nossa vida, cuidando de nós, e acima de tudo, Pai, agora, nesse estudo, que nós possamos entender o plano, os teus sonhos, o teu propósito para a nossa vida. Que nós possamos, ao estudar a 7ª carta, direcionada ali à igreja de Laodiceia, que nós possamos entender a razão e o porquê do Senhor ter registrado estas coisas através de João na sua palavra. Fica conosco, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós teríamos conosco o pastor Gerson, mas ele teve que participar de uma ordenação, a cerimônia de ordenação, e ele vai estar um outro sábado conosco. O pastor Gerson trabalhou na Novo Tempo, trabalhou com o pastor Ailton, que está aqui conosco. Hoje ele trabalha num distrito aqui em São Paulo, um distrito que está um trabalho maravilhoso aí em relação ao evangelismo. Ontem nós estávamos falando sobre o trabalho que eles estão fazendo. Nós sabemos que por conta da pandemia houve várias questões aí, muitas pessoas optaram por digital, outras pessoas ficaram mais afastadas, e o distrito que ele está as igrejas cheias, povo trabalhando, batizando, só nesses 3 primeiros meses já batizaram 22 pessoas, né? Então, ele ia transmitir essas experiências que eles estão tendo lá no distrito para a gente, no próximo encontro que estiver conosco, e também os conhecimentos sobre a palavra do Apocalipse. Excepcionalmente, hoje ele não vai estar conosco. Aí o que acontecia? Poxa,
o Joilton, mas se a gente tem aqui um especialista, né? Uma visita do aqui em casa, né? Deixa para o Joilton quando não tiver jeito, né? Aí está o Nilo aqui, que vai passar para a gente a carta, uma das mais importantes, porque fala de nós. Quando a gente fala dos outros, é interessante, mas aquela carta que fala da vida da gente, né? Imagina, por exemplo, a Nidinha, a Sheila, cadê a Rô? A Rô não veio hoje? A rua não veio ainda, não. Poxa vida, hein? Vamos dar uma chamadinha lá, Sheila, na rua. Convida ela, dá tempo ainda de participar do estudo. Então, imagine nós recebemos uma carta de Jesus falando da nossa vida, dando conselhos na nossa vida espiritual, falando sobre como é cada um de nós. E isso é Laodiceia. Nós vamos visitar hoje a igreja de Laodiceia, lá na Ásia, como ela era, né? Os problemas que eles tinham, e que retrata a nossa situação. Então, convido aí meu primo aí para uma palavra e vamos participar, né? Porque existe uma bênção especial, Apocalipse 1, versículo 3, para todo aquele que lê, nós vamos ser abençoados de duas formas hoje. Nós vamos ler, né? Vamos ouvir e mais ainda, nós vamos guardar as palavras do livro. Deus abençoe a todos. Fique à vontade, gente. Acho que eu não cumprimentei ainda. Vocês estão me escutando aí? Apesar de estar um pouquinho distante do microfone, tá ok, né? Como é que está o nosso áudio? Chega bem, gente, ou está baixo? Na verdade, o combinado aqui com o Joilton, não é eu vou passar, não. O combinado, nós combinamos outra noite, eu, Joilton e a Ailton, que nós vamos fazer juntos. Então, não vem com esse papo de que vai ser unido, que vai ser, não. Vamos juntos. Vou compartilhar a tela, só vou colocar a projeção. Agora, o que o Joilton falou uma coisa interessante, né? A carta é sobre nós, mas o problema é que a carta não traz boas notícias, né? As notícias são um pouco complicadas, a carta de Laodiceia. Nós tivemos, são 7 igrejas, 7 períodos da igreja. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e, por último, Laodiceia. Laodiceia é o último período, a última carta. Ela começou, o período de Filadélfia foi de 1798 até 1844. Nós estudamos na semana passada sobre Filadélfia. Então, em 1844, começa o último período dele. E quando é que termina? Essa carta não tem fim. Quando é que é o fim dela? O fim dela encerra-se com a volta de Jesus, porque são 7 períodos da igreja na Terra, né? Então, é a última igreja, não tem outra igreja. Essa é a igreja que estamos vivendo agora, neste momento. São 7 igrejas, e cada igreja é um período, e como só tem, com 1844 começou o último período, então nós estamos na última igreja. Hoje, em 2022, não tem como ter diferença da nossa realidade. Vamos entender um pouquinho a cidade, como sempre, a gente entende um pouco a história, o que tinha na cidade, como que era essa cidade de Laodiceia, e a partir da cidade a gente vai tirando as conclusões de como que é a igreja que está vivendo esse último período da história. Bom, Éfeso estava próximo de Filadélfia, e Laodiceia estava próximo de Filadélfia e Éfeso, ela estava bem coladinha ali. Aí vocês estão vendo as ruínas, né, da cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade bastante interessante. E aí está a geografia, né, como que elas estão distribuídas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é como se desse uma volta, né? Se a gente tivesse dado uma volta ali. E a gente chega agora em Filadélfia, então, em Laodiceia. Laodiceia está pertinho de Filadélfia, e também perto de Éfeso, e também perto de uma outra cidade chamada Colossos, onde Paulo escreveu uma carta aos Colossenses. E vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Tá? A cidade de Éfeso era uma cidade muito próspera, tinha muito. Laodiceia era uma cidade muito próspera. Eles eram ricos, eram muito abastados. Conta-se que os historiadores, que no ano 60 depois de Cristo, teve um terremoto na cidade, destruiu a cidade. E aí o governo imperial quis mandar recursos para reconstruir a cidade.
Eles falaram assim, não preciso de dinheiro de vocês, não, pode deixar que a gente reconstrói a cidade. E eles, com dinheiro, recursos próprios, eles reconstruíram a cidade porque eles tinham muito dinheiro. Eles eram realmente uma cidade rica e próspera. Bastante grana rolava lá na cidade. E o que fez essa cidade ser tão próspera, né? Existiam algumas coisas que eles faziam lá, que traziam de prosperidade, traziam muito recursos. Uma delas era a produção de tecidos. Eles tinham uma produção de tecidos, da lã, uma lã muito bonita, eles tinham uma lã escura, uma lã preta, brilhosa, e essa lã produzia tecidos, um material muito bacana, e era muito querido esse material, tornou-se caro, a pessoa comprava, as pessoas da região compravam porque eram bonitas, uma roupa bonita. Essa era uma das características da cidade. A segunda característica, com esse tanto de dinheiro que tinha lá, eles tinham um sistema bancário. Então, corria muita grana na cidade de Laodiceia. Tinha muito dinheiro na cidade. E a terceira característica, eles tinham uma escola de medicina com a especialidade na entidade no olho. Então, veja, era muita coisa para uma cidade só, era muita prosperidade numa cidade só. Então, eles tinham, assim, nessa cidade de escola de medicina, eles desenvolveram um colírio à base de azeite, uma outra substância, que ficou mundialmente reconhecido porque era muito bom para os olhos. Então, o povo do mundo inteiro, imagina, nós estamos falando de primeiro século, a cidade de Laodiceia, né, não o período da igreja, mas a cidade de Laodiceia, isso aí a carta que João estava mandando, é no primeiro século depois de Cristo. Então, assim, imagina, eles já têm uma medicina tão avançada, trazia muito recurso econômico para a cidade. Então, eles tinham recursos comercial, financeiro e industrial. Tem indústria de produção de roupas, tinha a questão financeira, o sistema bancário, e tinha a questão comercial, né? Que era a medicina, de colírio, enfim. Era uma cidade muito orgulhosa. Assim era Laodiceia. Essa era a característica da cidade. E como Deus usava as características da cidade para refletir a característica do povo, da igreja que viveria num determinado período, essa é a característica principal da igreja de Laodiceia. Então, é uma igreja orgulhosa, uma igreja que tem um certo orgulho. Agora, por que esse orgulho? E por que ela se comporta dessa forma? É que nós vamos estar estudando agora a partir dos versos que trazem, que falam especificamente sobre Laodiceia. Então, o primeiro verso. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva. Capítulo 3, verso 14. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse texto é muito interessante e ele faz conexão com outro texto que Paulo escreveu aos Colossenses. Veja que Colossos está ali, olha no mapa. É importante você memorizar esse mapa. E a gente vai colocar um outro mapa daqui a pouco. Você vê que ali tem Laodiceia, Éfeso à esquerda, à direita está Laodiceia, um pouco abaixo tem Colossos e um pouco acima tem Herápolis. Essa cidade de Herápolis é uma cidade muito importante. Daqui a pouco eu vou pedir o Júlio um pouquinho sobre ela, o que aconteceu, que relação que ela tinha com Laodiceia. Tá? Veja bem o texto que foi mandado. Vamos voltar no texto aqui, de 3,14. Ó. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sempre, quando Jesus introduz uma carta, ele se introduz também. Ele fala quem é que está falando. Quem está falando essas coisas? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pelo fato de Colossos estar muito próximo de Laodiceia, a carta que Paulo enviou aos Colossenses tem na sua introdução, nos capítulos 1, 15 e 16, essa linguagem muito parecida, que diz assim, essa é a imagem de Deus, o Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, assim, essa linguagem provavelmente não era desconhecida para os
laodiceenses, porque eles já certamente tinham conhecimento dessa carta de Paulo. Então, essa identificação de que quem está falando aqui é a fiel testemunha, o amém, o princípio da criação de Deus, ficou bem para eles quem estava falando para eles. Quem estava falando para eles era Jesus. Jesus estava mandando um recado direto para a Laodiceia. Bom, e que recado é esse? Vamos ver que recado é esse. Conheça as obras que você realiza. Que você não é quente nem frio, ou nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Poxa, que mensagem dura essa, hein? Você não é nem quente nem frio, eu estou querendo vomitar você. Imagina que situação. Por que essa mensagem é tão dura? E por que essa mensagem de frio e quente faz tanto significado para os laodicenses? Por que essa simbologia a uma água que não é quente nem frio, que é uma coisa morna, faz sentido para quem é de Laodiceia? O que acham, meus amigos aí, companheiros, colegas de voo? Bom, pode ir. Pode ir. Pode. Bom, é interessante essa questão da água quente, da água fria, né? Que o Guido também comentou. Ali nós podemos ver no mapa, e aparece também Colossos. Além da lã negra que era produzida em Laodiceia, que era possível fazer roupa, tapetes. No passado, não tinha tantas cores, as pessoas tinham dificuldade de ter certos tons. E lá em Laodiceia eles conseguiam essa lã, que era muito famosa. Mas, fora isso, eles tinham algo que nós temos aqui em São Paulo. Nós temos o balneário aqui em São Paulo, o Nilo tem lá em Caldas Novas, né? Águas quentes que está lá no norte. Aqui nós temos os laranjais de Olímpia. Temos laranjais de Olímpia. Então, lá, Laodiceia era um lugar turístico, pessoas lá para conhecer as águas calientes, as águas mornas, né? As mornas da Laodiceia. Por quê? Em Herápolis saía uma fonte de água fria. Em Colossos saía água quente. A água fria de Herápolis era boa para se beber, refrigerava a alma. A pessoa bebia e saciava, e você pega um copo de água gostoso e aquilo sacia, tira toda aquela sede. Eram assim as águas frias, elas restauravam. E a água quente, né, de Colossos eram medicinais. Você se banhava ali para curar, para buscar uma cura. As propriedades curativas das águas de Colossos. E Laodiceia não tinha água nenhuma, não tinha fonte nenhuma. Então, o que eles fizeram? Um aqueduto. Eles pegavam a água de Herápolis e iam para Laodiceia. Só que a água, quando chegava lá, por passar por um grande período no aqueduto, ela esquentava e ficava morna. Água morna não serve para beber. Quem bebe água morna geralmente tem ânsia de vômito. E as águas de Colossos, que eram quentes, águas medicinais, com substâncias curativas, quando elas saíam quentes, pegando fogo ali de Colossos, mas como era muito longe, como vocês podem ver no mapa, a água chegava lá também, perdiam aquela quentura. Por isso que Jesus fala, oxalá, né? Quem dera você fosse frio, porque você ia saciar a sede. Você trazer sacias para as pessoas. Ou você fosse quente, que seria uma água curativa. Mas vocês não são nem isso, vocês são mornos. E a água morna só serve para te trazer ânsia, para você vomitar. Então, ele traz uma repreensão usando uma figura real que existia ali em Laodiceia. Eles tinham esse drama lá, as águas de Laodiceia tinha que servir apenas para o banho, para beber era muito difícil beber as águas que chegavam tanto de Herápolis como de Colossos. Eles não tinham uma fonte de água. Certo, Júlio. Obrigado pela explicação geográfica aí. Essa aula de geografia foi muito boa. E realmente é interessante isso, né? Mas o que Deus está querendo dizer com isso, né? Para a igreja, olha, vocês não são mornos, vocês não são quentes, vocês não são frios,
Porque se fosse quente, uma igreja quente é muito boa. A igreja, qual o problema olhando do ponto de vista espiritual, qual o problema de ser quente, de não ser quente nem frio? Porque qual o problema de ser morno? Né? Talvez a gente teria que nos entender isso, né? Qual o problema? O que você acha, Ailton? Qual o problema de não ser quente nem frio do ponto de vista espiritual? É porque... Não está saindo aí. Deixa eu ver aqui. Não está saindo? Tá. Estou ouvindo. Está ouvindo? O som dele está saindo? Estou Tá saindo? ouvindo. Está ouvindo, né? Eu estou. O Joilton está também? Tá ótimo o som, tá ótimo. Então, tá bom. Essa questão de não ser fria e nem quente, como é a vida espiritual, é porque é uma condição, vamos assim dizer... Nós não estamos escutando nada. Estamos ouvindo. Pai, que coisa. É só para vocês aí, que tá bem. Pior que eu não sei o que eu faço aqui. Só se eu ligar. Espera um pouco. Você tem que ir lá no microfone lá do Zoom. Não, no Zoom tá... Aqui tá... Então, eu acho que alguém tem que desfazer a conexão e voltar. Eu acho que é o Joilton. Ou... Tá ok. Estou ouvindo, estou ouvindo. Está ouvindo? Com eco. Me ouve? Ventilação, lá não tem. Agora sim, fala aí, Elias, para a gente ver. Testando. Agora, beleza. Ailton, recomeça o seu raciocínio que a gente não pegou, não. Tá ok. Então, me ouvem agora, né? Tá bom. Essa questão espiritual de uma pessoa morna é aquilo que Cristo Jesus chamava dos fariseus, lembra? Que eram hipócritas, ou seja, tinham a aparência, mas não a essência, né? Aparentavam, pura e simplesmente. Então, a condição laodiceana, ou da igreja de Laodiceia, é uma condição, espiritualmente falando, e nós estamos falando de nós mesmos, daqueles que aparentam ser uma coisa que, na realidade, não são. Certo? Eles vivem para manter as aparências. E essa condição acaba sendo perigosa. Por quê? Porque dá a impressão que, aparentemente, está tudo bem, né? Por isso que ele fala, não, eu estou bem, eu sou rico, eu não preciso de nada. E, na realidade, a gente vê que a condição dela não é essa, né? É igual aquela história da figueira, lá na beira do caminho, né? E as pessoas passavam e viam a figueira cheia de folhas e falavam, olha, a característica dessa árvore frutífera é que quando tem folhas, tem fruto. E iam procurar fruto e não encontravam. Então, o problema da igreja de Laodiceia, ela aparenta que tem frutos, que no caso é o fruto do Espírito, e na realidade não tem. Então, é uma vida, espiritualmente falando, hipócrita. São cristãos, mas na realidade só tem o nome de cristão, mas não tem as obras da vida cristã. Obrigado, Ailton. Interessante que a sequência do verso, né, do texto, ele fala que, eu vou projetar aí, a sequência do texto diz que, como sou e estou enriquecido, ou endinheirado em algumas versões, e de nada tenho falta. E aí, não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas,
e dá essa vergonha da tua nudez, que unge os olhos com colírio para que vejas. E é justamente isso que eu queria conversar um pouquinho agora. Rico estou e enriquecido de nada tenho falta. Essa é a vaidade, esse é o orgulho isso reflete um pouco o orgulho dessa igreja, dessa cidade de Laodiceia e dessa última igreja. Rico sou e de nada tenho falta. E sou enriquecido, né? Rico. E realmente a cidade de Laodiceia era muito rica, próspera, tanto que essa história do terremoto é muito interessante, né? Imagina um terremoto, destruiu a cidade, o império, falou assim, vou mandar dinheiro aí para reconstruir. Não precisa não, para deixar que a gente reconstrói aqui. Né? Esse tinha dinheiro, tinha bastante dinheiro. Então, essa característica de orgulho, né? Mas, na verdade, Deus fala assim, vocês se acham ricos, mas verdadeiramente vocês são miseráveis, pobres, cegos, todas as características que tinham as questões financeiras que faziam eles ser aquele orgulho. Eles eram orgulhosos porque eles eram ricos, porque tinham um sistema bancário, eles eram orgulhosos porque eles tinham um sistema de confecção de lã, de roupa, e porque tinham uma escola de medicina de colírio bacana. Então, eles eram cegos, eles tinham colírio, mas eram cegos. Tinha roupa, mas eram nus. Né? E tinha riqueza, mas era pobre. A riqueza deles não valia nada. Justamente. Então, a riqueza deles não valia nada. Então, isso quer dizer que, espiritualmente, aquilo, como Ailton falou, aquilo que eles tinham não valia nada. Né? E o que vale, então? Aí vem o conselho de Cristo. Qual foi o conselho que Cristo deu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para te enriquecer, vestes brancas para que vista, e não apareça a tua nudez, a vergonha, e o colírio. Então, quer dizer, vamos lá, a enriquecer com ouro. Qual é a riqueza? Qual é o que vai cobrir a vergonha deles? E o que colírio que é? Que colírio é esse para enxergar? Enxergar o quê? O que eles não estavam vendo? Debater isso com vocês agora. Acredito que as vestes é a justiça de Cristo. Nós temos que trocar nosso orgulho, nós, muitas vezes, somos suficientes. O que Deus mais deseja é que nós dependemos dele. Que a gente guie pela vontade dele. Muitas vezes, quando a gente se veste com a própria razão, né, com as próprias escolhas, a gente se dá mal. Acaba tomando decisões erradas, escolhas erradas. O caráter não é aperfeiçoado, ele não é enriquecido. Então, as vestimentas, elas representam a justiça de Cristo, nos perdoando, nos guiando, nos limpando de todo pecado, de toda impureza. A Bíblia fala muitas vezes dessa vestimenta que ela é necessária para que possamos alcançar o caráter de Jesus. É importante esse aspecto aí, que a gente não usa as nossas próprias vestimentas. Nós lavemos as nossas. Tem uma parábola de Jesus, que manda os seus servos irem aos cantos, às ruas, chamar as pessoas para que fossem à festa. E, de repente, chegam lá que estavam vestidos, mas com a veste inapropriada. E qual foi a pergunta que ele aparece lá e qual foi a pergunta que foi feita dele? Pergunta, né? Por que você entrou? Como você entrou aqui nessa festa, né? Cadê a roupa, né? Apropriada para uma festa de casamento. Era interessante porque naquela época a pessoa, quando mandava um convite para a pessoa, ele mandava vestimento bem, para que a pessoa pudesse estar trajada de acordo para a festividade, né? Então, o que tudo indica, aquela pessoa ele não havia sido convidado, ou então ele não valorizou, né? O fato de que ele tinha que se encaixar para aquela festa dentro daquele esquema apropriado, né?
E a Bíblia diz que aquela pessoa ela acabou sendo expulsa daquele evento, né? Ela não estava devidamente de acordo para participar daquela boda, né? Daquela festa ali de casamento. Então, essa veste, essas vestiduras brancas, que Jesus aconselha para a igreja de Laodiceia, ela é fundamental, né? É fundamental que se enriqueça com ouro, que vista essas vestiduras brancas. E tem uma terceira orientação, unge os olhos com colírio, para que veja o que eles não estavam enxergando. Eles não estavam enxergando filme, inclusive eu assisti na Netflix, e diz assim, olhe para cima. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Olhe. O que acontece? A igreja ficou com as necessidades das pessoas, a necessidade das pessoas, e começou a ficar míope em relação aos sinais da volta de Jesus, vivendo como se o povo demorasse, porque ela não esteja, por exemplo, no último selo, no tempo do fim, né? Eles começam a viver uma vida longe da esperança que os outros cristãos tiveram da breve volta de Jesus. No período anterior, muitos pregavam, deixaram suas posses, se despojaram de todo o eu, por conta da volta de Jesus, de crer que Jesus viria nos seus dias, como Paulo também acreditava, em alguns momentos, sobre a brevidade da volta de Jesus. E a igreja prega, mas prega sem acreditar, sem olhar verdadeiramente a palavra, sem fazer aquilo que é necessário, que a igreja precisa fazer em relação ao amor ao próximo, cuidar dos viúvos, dos órfãos, dos necessitados. Ela olha muito para si, para a sua riqueza, mas ela não distribui riqueza espiritual para aqueles que precisam, e muitos vão morrendo com fome, né? Então, esse colírio eu vejo que é uma falta de visão, ela não consegue ver longe, ela só vê muito perto. Ela não consegue ir além das profecias e viver o momento que está vivendo, né? Então, as coisas que estão acontecendo, ela não enxerga. Ela não enxerga, inclusive, que é Laodiceia, né? A parábola, Jesus fala em uma das suas parábolas da dracma perdida. E nas parábolas ele fala de vários tipos de perdidos, né? A ovelha, que tinha que ser resgatada pelo pastor, aí conta a história do bom pastor. Depois fala do filhote, que ele havia se perdido, ele sabia que estava perdido, e ele desejou voltar. Tem vários detalhes em cada uma dessas palavras que são uma riqueza em relação à busca do perdido. Mas uma interessante que retrata um pouquinho a questão de Laodiceia é a dracma perdida. Por quê? Como ela está perdida dentro de casa, a dracma é um adereço que as mulheres usavam do seu dote de casamento. Então, essa moedinha se perdeu dentro de casa. Não, mas se eu estou dentro de casa, eu não estou perdido. Assim como a gente relatou na reunião passada, a história de Mary lá, né? A família chegou lá, o pai e a mãe estão procurando a Mary. Ela está perdida. Ela anuncia aí no microfone da igreja. E estava escuro, estava tendo palestras. Quando acende a luz da igreja, ela estava no primeiro banco da igreja. Você não viu a toda anunciando que você está perdido. Mas como que eu posso estar perdido se eu estou dentro da igreja? Né? E o pior, perdido, é aquele que não sabe que está perdido. Né? Então, essa cegueira espiritual, não sentir a pobreza, a sua nudez, não ter uma profundidade profética, achar que sabe tudo e não sabe nada, que é pobre, miserável, inútil. Então, eu tenho que olhar no espelho, logo que se enxergar. A igreja de Laodiceia se vê vestida, muito vestida, rica, mas tem que colocar esse colírio. Colocar esse colírio para ver a nudez, para ver a pobreza, para enxergar os problemas que tem a igreja. Fala aí, Hilton. Eu ia dizer o seguinte, levando em consideração aquela questão que nós falamos aqui, que a Gabriela não se explica, né? Esse ouro provado no fogo aí é a fé, né? A fé no sentido em que o ouro ele precisa ser purificado no fogo para ele
aumentar o seu valor e ter ali o seu brilho. Então, essa questão do colírio é o Espírito Santo. A gente vê, né? Abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei, né? E a questão das vestes brancas, a gente vê aqui que é a justiça de Cristo. Então, na realidade, ela é uma igreja que ela está com um sério problema que vai aparecer ali no capítulo 3, no verso 20. Quando nós chegarmos lá, nós vamos entender por que essa igreja é cega, por que está faltando fé e por que ela precisa aí das vestes brancas, né? A gente vai perceber que ela tem um sério problema de relacionamento ou falta de relacionamento com Cristo. Cristo está fora dessa igreja. Vamos para esse texto, então. Vamos para esse texto. Vamos lá. Então, vamos. Apocalipse 3. Você lê aí, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser, pois, zeloso e arrepende. Bom, esse é o conselho. E aí vem a parte que o Ailton está citando aí, a parte mais complicada da igreja, porque até então não foi feita nenhuma reclamação da igreja. As outras igrejas tinham um problema de apostasia, tinham um problema de idolatria, uma coisa que uma estava alocada onde estava o trono de Satanás, a outra no Jezabel, a outra os caminhos de Balaão, a outra os nicolaítas, né? E na Laodiceia não tem nada. Fala o seguinte: vocês são pobres, são ricos, mas são pobres, miseráveis. Mas qual o problema da igreja de Laodiceia? Eu sabia uma doença, não sei se esse fala o nome certo, anorexia. Anorexia. A pessoa, ele está com esqueleto ali, né? Magro, mas acha que é gordo. Né? É aquilo que o Nino falou. Ela vai no espelho, se acha bela, se acha completa, bonita, né? Se acha rica, com todas as funções. Aí, no versículo 20, o que diz aí? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem está falando esse que eis que estou à porta e bato? Jesus. É a testemunha fiel e verdadeira, né? O amém. O amém. O amém. O que está acontecendo aí? Do meu entendimento, Jesus ficou por lá de fora. Ele não... Jesus fora da igreja. Mas mesmo assim, mesmo estando fora, ele está próximo. Por quê? Ele está na porta. Ele não se afastou totalmente. Ele deseja entrar. E outra coisa, ele não bate uma vez só. Eu estou batendo. Ele continua batendo. Insistindo. E a qualquer momento, se alguém abrir a porta, se alguém usar o colírio, se alguém usar um dos remédios que ele apresenta aí em Laodiceia, diz que ele vai entrar e vai cear com ela. Né? Então, aí a gente vê a questão espiritual dessa igreja que se acha rica e, realmente, olhando para a igreja a qual eu frequento, a nossa igreja é uma igreja, eu acho que nunca esteve tão bem em termos de instituição, em termos de material físico, né? Falando da igreja que frequenta, a igreja adventista do sétimo dia. Só que aí essa mensagem é para nós, né? Então, a gente pode estar muito bem economicamente falando, institucionalmente falando, mas a gente está precisando do quê? Enxergar a nossa condição. Nós estamos com um sério problema de relacionamento com Cristo. Cristo não está sendo assim íntimo e pessoal. Ele está perto, mas ele não está dentro. Ele não está fazendo parte da minha vida. E eu sou membro dessa igreja, então a minha condição é uma vida morna. Eu vou à igreja, eu oro, eu estudo a Bíblia. Eu não estou, como diz o outro, passando pelos problemas lá das demais igrejas, certo? Eu tenho uma condição, vamos assim dizer, diferenciada. Porém, eu estou, quem sabe, como aí da igreja de Laodiceia, que o Nino apresentou, eu estou
tendo uma visão equivocada da minha condição, né? Então, sou rico, eu tenho essa veste, essa lã aí, eu tenho esse medicamento, eu tenho essa condição toda favorável. Porém, o que está acontecendo? Eu não tenho intimidade com Cristo. Eu estou tendo pouco tempo de relacionamento com Ele, de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão, de testemunho. E, em razão disso, o Senhor fala: epa, você não acha que está faltando alguma coisa? Não, Senhor, está tudo bem. Fala: olha, você precisa do Espírito Santo para você enxergar que você é pobre, que você é miserável, cego e nu. Então, ele, como ele quer o meu bem, ele está tentando mostrar a minha verdadeira condição, para eu mudar a minha condição de ser uma igreja, como diz aqui, com essa autossuficiência, achando que eu resolvo tudo sozinho. Eu preciso de Cristo. A justiça de Cristo, eu preciso dela. Eu preciso do Espírito Santo e eu preciso da fé. Olha, esse debate, eu acho que a gente poderia entender um pouco mais. Será que poderíamos dizer assim, que, olha, você precisa do colírio para enxergar que Jesus está por lá de fora? Talvez não tá vendo isso. Sobre o Espírito Santo, Jesus disse para os discípulos assim: eis que eu vou lá e vos enviarei um outro Consolador. Um outro. E depois, quando ele fala lá no capítulo 24 de Mateus, no 24 de Mateus 24, ele fala dos eventos, dos sinais da volta de Jesus. Quando ele termina ali os sinais da volta de Jesus, ele fala assim, ele conta 3 parábolas. 3 parábolas que estão relacionadas para o povo que vai ficar para aqueles que estarão para a última igreja, vamos colocar assim, para a última igreja. Porque é justamente o povo que estará pronto para a volta de Jesus, aguardando a volta de Jesus. E essas 3 parábolas, qual o papel do Espírito Santo, já que a gente está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo é o colírio, que vai fazer com que enxergamos que Jesus está por lá de fora, que a gente enxerga a nossa condição espiritual, que é miserável, pobre, cego, nu. Qual é o papel do Espírito Santo nessas 3 parábolas? Você se lembra? A primeira parábola é das bodas. Tem a cegueira espiritual. Tem. As pessoas enxergam, estão vendo muito tesouro, muita riqueza, mas não busca Deus. Deus está de fora, batendo para entrar. E ele não abre a porta do coração para receber. Correto. As bodas do Cordeiro. Nas bodas das virgens. Das 10 virgens. Das 10 virgens. As 10 virgens, ela traz uma parábola diretamente para a igreja. Ela foi feita para aqueles que estão dentro da igreja. Mostra mulheres, representa a igreja, né, o símbolo profético do Apocalipse para a mulher, e elas estão pulando das lâmpadas. O que são essas lâmpadas? Aqui, ó, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, tanto as dessas como as prudentes, elas tinham isso aqui. Muita verdade. A época que vivemos, quanto conhecimento está disponível. A gente não sabe o que escolher. Toda hora alguém manda algum conteúdo. Você vê conteúdo em tudo que é canto, livros, revistas, apostilas, PDFs, oradores. No YouTube, então, se você quiser assistir uma mensagem, tem de tudo que é jeito. Então, você tem uma fatura de verdade, palavra. Agora, então, quer dizer, as virgens estavam municiadas de muito conhecimento, de muita palavra. Elas tinham lâmpada. E uma característica das duas, as duas dormiram. Elas dormiram, tanto as prudentes como as nessas, dormiram. Elas não enxergavam, elas não entenderam que o tempo estava tão e pegaram no sono. E acabou o quê? O azeite. O grande diferencial das que conseguiram ver o noivo não era quem tinha a palavra, quem tinha conhecimento, não é quem tinha a verdade. Né?
tenho a verdade, eu conheço a verdade, eu sei de tudo, eu sou rico, né? A característica da Odisseia. Mas a característica de quem viu o noivo não era quem era rico, era quem tinha azeite a mais, quem tinha um pouco mais de azeite na lâmpada, pôde ver o noivo. E isso, muitas vezes, não é buscado pela igreja, não é buscado individualmente pelas pessoas. As pessoas buscam de tudo, mas Jesus disse que ele ia mandar um líder no lugar dele. Eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei. Mas antes disso, ele não deixarei órfãos. Eu vou enviar, e é necessário que eu vá para que ele venha. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dar os dons para a igreja. Ele vai aumentar a fé de cada um. Querer o efetuar depende dele. Toda a justiça depende dele. E aí, qual que é o grande, abre aspas, é nós misturarmos conhecimento humano e achar que é o conhecimento de Deus. Acharmos que a estrutura é a igreja de Deus. E a estrutura, ela não está aí, ela está no Espírito Santo. Ele é a fonte que possibilitaria a virgem haver o noivo. Não a quantidade de livros, não a quantidade de verdade. Não, tudo isso é importantíssimo. A gente não pode desprezar de jeito nenhum, porque ela também que revela o Espírito Santo. Mas, como que eu posso ter certeza que eu tenho azeite na minha lâmpada? Como eu posso ter certeza que eu tenho azeite na lâmpada, gente? Como é que eu posso ter certeza e que essa quantidade de azeite que eu tenho é suficiente para mim? Né? Acho que talvez este seja o drama de Laodiceia, era o drama das 10 virgens, era o drama das virgens que não colocaram o azeite suficiente para que pudesse ver o noivo. É interessante essa pergunta, a quantidade de azeite. Para a gente saber, a gente ter tranquilidade, sempre uma lâmpada cheia, né? Azeite cheio. Eu me lembro, eu estou vendo o Isaac aqui, uma vez a gente estava indo para Brasília, para Goiânia, e aconteceu um episódio, o Vitor era pequenininho, estava dormindo no carro, foi isso que foi, Isaac. E aí o Isaac falou assim, estou precisando abastecer o carro. Aí ele falou, não abastece, para agora não, porque se eu estiver errado, você me conserta aí, Isaac, a história. Não para agora não, porque se parar ele vai acordar, o Vitor ia acordar. Um pouquinho mais, se ele acordar, ele fica enjoadinho lá, ele é novinho. E aí vai um pouquinho mais, e o tanque começou a acabar. E não tinha. E aí, quem já dirigiu ali de Brasil? São um trecho longo de sem posto de gasolina, e a gente não tinha combustível. Então, a gente passou um aperto. Graças a Deus, conseguimos chegar no lugar, todo mundo assim, apertado já, com medo, mas conseguiu chegar no lugar e abastecemos. Então, a melhor garantia é a gente manter a lâmpada sempre cheia, manter a lâmpada diariamente. Isso é uma busca diária. Não pode deixar nenhum dia, porque você não sabe, pode acabar o azeite. Ailton, a parábola seguinte é a parábola dos talentos. Sim. Fala para a gente aí. É interessante que nessa parábola, que a gente entra aqui em Mateus, capítulo 25, ela também tem uma analogia muito importante, por quê? Porque aqui fala de um homem que parte para um lugar distante e deixa a sua propriedade, vamos assim dizer, os seus negócios, com os seus servos. E ele distribui para cada um talentos para que eles possam cuidar dessa propriedade. E quando ele volta, ele vai pedir contas daquilo que cada um fez, né, com os talentos que recebeu. Nós falamos que a primeira parábola aí, a das 10 virgens, fala do Espírito Santo. Agora fala das habilidades que Deus dá para nós. A vida cristã deve ser uma vida de atividade. Ou seja, a parábola aí é bem clara que aquele que recebeu 5 talentos, ele foi e aplicou aqueles 5 talentos e ou 5. O que ganhou 2 talentos fez a mesma coisa.
aplicou aquilo e ganhou, granjeou ou conquistou mais 2, ele ficou com 1. E aí diz que o que tinha um só talento, o que ele fez? Ele falou, olha, eu tenho só um, o que eu vou fazer? Eu vou enterrar isso aqui, porque quando meu senhor sai, eu retorno para ele e falo, aqui está o que o senhor me deu. Eu não ganhei nada, mas também não perdi. E a Bíblia diz que quando é prestação de contas, para o Senhor, aquele que ganhou 5 foi elogiado. Eu te dei 5, você ganhou mais 5, maravilha. Você foi fiel no pouco, serás no muito, pode entrar no gozo do seu Senhor. E aí fala para o outro, você ganhou 2, te dei 2, você está me dando 4, maravilha. Agora, quando chegou aquele que tinha 1, ele falou, mas por quê? Você devia ter pego esse daí, o mínimo que você poderia ter feito é levar um banco e eu receberia com juros. Então, você não foi no pouco, você não vai receber a herança, né? E pega esse que você tinha aí, eu vou tomar ele e vou dar para o que tinha 10. Interessante, né? O que tinha 10 ficou com 11. Isso quer dizer o quê? Que para Deus, talento escondido é talento perdido. E talento usado é talento multiplicado. Então, a gente precisa o quê? Usar, para a honra e glória de Deus, as habilidades que ele nos deu. Quando Jesus voltar, ele vai pedir contas daquilo que nós fizemos com o nosso tempo, daquilo que nós fizemos com os recursos que nós tivemos, daquilo que nós fizemos com o corpo e daquilo que nós fizemos com as nossas habilidades. E essa é uma prova de que a igreja de Laodiceia ela é uma igreja que está o quê? Inativa. Por isso que ela recebe também essa advertência, né? Por favor. Fala. Então, Jesus, resumidamente, disse assim, orar e agir. Exatamente. Oração. Orar, ação. Então, nós precisamos do Espírito Santo para enxergar a nossa condição. A gente precisa do Espírito Santo para a gente estar preparado para a volta de Jesus, porque quem vai voltar, aqueles que estarão preparados, estarão com azeite na botija, né, na lâmpada. O Espírito Santo para nos orientar nossos talentos, para que nos dá os talentos para a gente fazer. E a terceira parábola fala uma coisa interessante, que é do grande julgamento, onde tinha as ovelhas, tinha o ódio e tal, separou lá de um lado do outro, e no julgamento ele fala assim, que eu, para um grupo, eu não conheço. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu preguei, eu expulsei demônio, não te conheço não, quem é você? E para o outro falou assim, quando eu estive pobre, quando eu estive nu, você me visitaste, quando eu estive preso, você foi lá me ver, você me deu roupa para vestir. Qual é a relação do Espírito Santo com essas coisas? É interessante aí que é um negócio bem desafiador analisar essa parábola, porque esse tipo de coisas boas, ele dizia, né? Vinde a mim, entrai no reino, né? Eis o reino. E eles falam assim, mas por que nós merecemos o reino? Eles não sabem direito o que eles tinham feito. Eu tive fome, como o menino falou, eu tive sede. E Jesus diz, mas quando é que nós te vimos? Quando vocês fizeram desses meninos. Ele falando novamente da questão da cegueira de Laodiceia. Fechou os olhos para quem necessitava. Fechou os olhos para o semelhante, tanto espiritualmente, quanto também materialmente. Aí Jesus revelando, quando você faz isso a um desses pequeninos, você me faz a mim. Aí do outro lado, um grande grupo, né? Agora usando as palavras nossas, né? Nem palavras para tentar exemplificar. Mas, Senhor, eles nem sabem que vão ser salvos, Senhor. Nem sabem. Agora, só um minutinho, Senhor. Em teu nome, nós profetizamos. Nós expulsamos demônios. Nós fizemos milagres, as maravilhas. Aí, o que ele está mostrando? Uma igreja poderosa, né? Você vê aí que as coisas que eles falam não são coisas ruins. É ruim, curar é ruim, expulsar demônio é ruim, não é.
Mas Jesus olha para eles e diz um palavrão, né? Para quem é evangélico, protestante, para quem é católico, para quem teve comunhão, achava que estava fazendo alguma coisa para Jesus, vamos lá, 10, 20, 30, 50 anos, aí para essa pessoa e diz: opa, eu não te conheço. Quem é você? Quem é você? Aí eu sou o bispo, eu sou o padre, eu sou o pastor, eu sou o diácono, eu sou o senhor. Opa, eu não te conheço. Opa, isso que você está dizendo para mim, que você fez, para mim é iniquidade. Essa obra do Espírito Santo, até a misericórdia, até a bondade, tem que ser conduzida pelo Espírito Santo, senão é vaidade. Nós podemos estar fazendo obras não movidas pelo Espírito de Deus, mas por vaidade. Um político que está dando cesta básica, um cristão que está... A questão do fariseu, do republicano, um orava alto, o outro, nem sei orar. Nossas obras, o que diz a Bíblia? O querer e o efetuar tem que ser movido por ele. Mas como é que eu vou fazer dessa forma? Se eu tiver o Espírito Santo, se eu tiver sendo molhado por ele. No momento que a gente pede o Espírito Santo, e ele percebe que nós queremos ser usados, ele vai conduzindo a vida da gente. Ele vai mostrando as pessoas, ele vai mostrando o que você precisa fazer, ele vai abrindo as portas, ele vai te molhando e você vai desaguando. Ele vai te dando e você vai desaguando. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter, resumindo essa história, né? Precisamos ter o colírio para enxergar isso aí. A gente precisa enxergar esse ponto específico da igreja de Laodiceia. Estou à porta e bato. Enxergar a noção, enxergar que Jesus tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro do nosso coração, tem que estar dentro da nossa vida. Né? E quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de Trindade, Deus, do Espírito Santo, do combo, né? A gente precisa estar ligado com a videira, a gente precisa estar, para a gente produzir bons frutos, a gente precisa do Espírito Santo saber o que fazer com os nossos talentos. É Ele que vai nos conduzir, que vai nos mostrar o caminho a seguir. Ele que vai fazer que a gente se enxergue, que a gente vai enxergar os nossos defeitos. Porque às vezes a gente olha e não enxerga. Por quê? Porque nós não estamos com colírio. O colírio é o Espírito Santo. Vai fazer com que a gente enxergue as nossas dificuldades, os nossos defeitos, e a gente buscar as vestes da justiça de Cristo, para que a gente possa realmente entrar nessa festa da festa. Aí você queria falar mais alguma coisa? Não sei se você queria complementar. Não, Nino, é porque a mensagem, eu acho que para nós, que estamos na fase da igreja, ela é individualizada, né? Você viu? Estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir. Ou seja, eu tenho que permitir que o Senhor faça parte da minha vida. Né? Eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que permitir que o Senhor entre e faça essa obra necessária, que Ele me dê a fé é fruto do Espírito. Né? O amor, para ter essas boas obras aí, de dar comida para quem está precisando, de dar veste para quem está precisando. Às vezes alguém pode falar, sou pobre. Mas não é só isso, estava preso, foste me visitar. Estava doente e você cuidou de mim. Então, tem coisas também que não envolvem dinheiro, que não envolvem recursos. Envolve o quê? Tempo, né? Então, eu devo permitir que Jesus entre na minha vida para que ele possa, aí sim, me dar fé para eu poder ser rico, né? Que a fé é o ouro, para que, através do Espírito Santo, eu tenha o colírio, para que ele me cubra a minha nudez com a sua justiça. Aí eu vou deixar de ser essa igreja morna e vou ser quente. Só assim. Né? Exatamente. A pobreza material, nós tivemos uma igreja que, ao contrário de Laodiceia, que foi a igreja de Pérgamo, que era Esmirna, né? Esmirna era pobre espiritualmente, pobre materialmente.
Mas Jesus falou o quê? Vocês são pobres, mas porém tu és rico. É, o contrário, né, da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Laodiceia é rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Espiritualmente. E aí, para a gente ir, vem a promessa, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, eu sou o Espírito que diz às igrejas, Apocalipse 3, 21 e 22. Com isso, a gente termina os 7 períodos, né? As 7 fases. Lembrando que todos esses períodos já aconteceram, são 7 períodos, e estamos vivendo esse último período da igreja, que é o nosso período. Então, toda essa mensagem que a gente falou aí, não é para o Joilton, não é para o Ailton, não é para o Isaac, não é para o Elias, não é para a Tia Zadia, é para mim. É para mim. Essa mensagem não é para vocês, eu tenho que olhar ela para mim. Eu preciso desse colírio. Agora, se vocês precisam, eu não sei, eu preciso enxergar a minha nudez, para enxergar a minha pobreza, para enxergar que eu sou falho, que sou falta, que Jesus precisa entrar no meu coração. Fala, Elias. Existe uma mensagem comum a todas as 7 igrejas e sempre é repetido no final da carta para aquela igreja. Pode comentar? Sim. Alguém pode comentar? Ao vencedor, né? Sempre tem aquele que vence. Aliás, sempre tem 2 mensagens, né? A primeira, a identificação, sempre que a carta se identifica, a identificação de quem está mandando a carta. É o alfa e o ômega, é o amém, é o que tem os olhos de fogo, é o que tem as espada dos gumes, e sempre tem uma mensagem final que é ao que venceu, ao vencedor. Isso quer dizer que em todas as épocas da igreja tem um vencedor. Por favor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está em comum com as 7 mensagens. Você viu aí, diz o que o Espírito diz, né? É interessante, é o Espírito que está dizendo, está declamando. Algo muito interessante mesmo. Então, quer dizer, o líder da igreja é o Espírito Santo. E ele que traz, ele que envolve, inclusive, quando a gente for estudar daqui a pouquinho, o capítulo 7, é ele que sela. É ele que vai em busca de todos e ali vai escolhendo entre o joio e o trigo, entre o joio e o trigo. Então, a maior necessidade do cristão hoje, conforme a parábola das 10 virgens, é o Espírito Santo, porque ele é o colírio, ele que vai nos dar a visão verdadeira da nossa situação, da nossa pobreza. Né? Um dos sentidos mais importantes para o ser humano é a visão. Ele vai nos dar o nosso verdadeiro sentido. E por isso que Jesus fala, eu estou pertinho, estou bem pertinho, estou na porta, eu não estou na esquina, estou lá no outro bairro, estou aqui na porta do seu coração. A Bíblia fala de 2 portas. Uma, nós não podemos abrir, quem abriu já foi Jesus, porque ele tem a chave de Davi, e ele já abriu a porta da graça, disponível para todos. Agora, a porta que o Ailton falou, muito importante que o Ailton falou, ela é individual. Né? Se alguém, se o Joilton vir, fala para ele que eu estou aqui batendo, eu vou entrar. Ele só precisa abrir. A única coisa que eu preciso fazer é abrir. Esse é o processo. Deus não arromba, né? Não arromba. Deus não arromba. Amém. Acho que com isso a gente encerra a 7ª carta, a 7ª igreja, a carta da 7ª igreja. E aí fica o convite para a próxima semana, onde vamos dar continuidade ao nosso estudo. Teremos um convidado e vamos seguir no nosso estudo que a gente possa aprender essas lições e colocá-las em prática. Principalmente, eu acho que assim, todas as cartas, todas as igrejas, todos os períodos, têm uma mensagem especial para nós hoje. Né? Sempre tem uma mensagem especial em cada período da igreja. Porque não foi só para aquele período, vai ser também para nós. Mas, principalmente, essa de Laodiceia,
que representa o nosso período que estamos vivendo. Bem, Alguém quer fazer algum pedido, aliás, alguma coisa que não ficou claro, queira perguntar, colocar uma posição? Só fez o Elias, a colocação, o pastor Ailton, o Nilo, né? Mas fique à vontade, gente. Pode falar, é estudo em família. Vamos lá. Então, até o próximo estudo, né? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Né? É, isso aí. Então, uma coisa que o Joilton fez umas 2 vezes foi o seguinte: a gente vai estar sempre voltando a essas mensagens durante o estudo do livro. Vai ter referências do comportamento, da personalidade, dos erros, dos acertos, e quem serão os personagens que serão salvos. Isso é muito interessante, envolvente, e conforme a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar mais envolvido ainda com a história. É isso. Na sua fala, congelou, né? Mas eu entendi o que mas deu para entender. Eu iria dizer que é um ciclo de histórias. A gente vai recomeçar novamente estudando pelos selos, pelas... Né? Sim, algumas delas se repetem. É isso mesmo, Elias. Vamos orar, gente? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Nós te agradecemos pelo sábado que está próximo do fim. Em alguns lugares já até se encerrou. E te pedimos as tuas bênçãos sobre essa semana que se inicia e sobre a nossa vida pessoal, cada um de nós que está aqui nessa reunião. Que a gente possa realmente comprar esse colírio, adquirir esse colírio, usar, e para que a gente possa enxergar os nossos erros, para que o Espírito Santo possa nos conduzir a nossa vida, de forma que a gente busque a justiça de Cristo, busque a semelhança com Cristo, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, e fazer as coisas que Ele fez a partir desse relacionamento que teremos com Cristo, relacionando com Ele. Quando chegar aquele dia, Ele vai falar assim: sim, eu te conheço tua voz, a gente conversou, e para que não seja o contrário. Jesus não olha para a gente e fala assim: eu não te conheço, você nunca falou comigo, você nunca relacionou comigo. Nós possamos ser conhecidos do Senhor Jesus, amigos de Jesus, irmãos, e que possamos, naquele dia que acreditamos que está muito próximo, quando Jesus regressar, estejamos juntos com Ele, subamos para o céu, todos juntos, em família, entre amigos, entre irmãos. Amém. Demos uma boa semana, de uma forma muito especial. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Olha, hoje nós temos um aniversariante, hein? Sim. Temos uma festa aqui hoje, gente. Verdade. Parabéns, né? Parabéns. Parabéns. Aí, 20 anos, né? Nossa, 20 aninhos. Está começando o aniversário agora, ele faz amanhã, no dia 20, estão virando o pôr do sol aí, já está na hora do aniversário do rapaz. 20 anos. Valeu, galera. parabéns. Valeu. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Vocês querem bolo? Eu quero. Queremos. Bom, deixa eu só avisar para vocês. Nesse exato momento, nós vamos ir fazer o pôr do sol, vamos tomar açaí. Sabe aquele açaí cremoso, gostoso, geladinho? Olha, só para poder fazer a gente ficar com água na boca. Olha. Fora isso, ainda vai ter uma graviola, creme de graviola. Você gosta de graviola? É uma delícia. Ela derrete na boca. Derrete na boca. E vamos deliciar. E nós vamos degustar também o bolo do Vitor. Tá? Aquela delícia sem mistura. É uma delícia sem mistura, gente. Coisa de comer.
Olha, quando fordes comer o bolo do Vitor aí, coma também a intenção da alma de ele que fizeram aniversário. Verdade, verdade. Ô, tio, ó, faltou o violão para tocar o parabéns, tio. Pois é, dessa vez não deu. O violão está com problema, vou ajeitar ele. Então, vamos fazer o seguinte, ó, sábado que vem, esperamos o Isaac aqui para trazer uma mensagem musical para nós aqui. Né? Está começando o gente, já veio o Ailton. Olha, lembre só. Quem sabe A Ruth está aqui também. A Ruth está aqui, a Nidinha. Nidinha está aqui também. Nidinha saiu já. Tá. Não, mas a Zadil está fazendo menção presencialmente aí. É doença. É isso. Verdade. Verdade. Não é virtual, não. Faltou Isaac. Ô, Joilton. Oi. Joilton, igual o ladrão lá, o bom ladrão, né, Dimas? Lembra-te de mim quando estiveres no reino. Lembra-te de mim, né, Ailton? Lembra-te de mim. Quando estiver comendo aí a graviola aí. Fica aí, tá fazendo propaganda. Vocês estão convidados para estarem aqui. Tá? Obrigado. Mas além da graviola, vai ter o bolo do Vitor. Vai ter o bolo. O bolo do Vitor